Fala, gente! O torcedor do esporte faz a festa, confirmando esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Santos na Ilha do Retiro. Ainda teve derrota do Novo Horizontino, empate do Ceará. O esporte está de volta à primeira divisão. Só se ouve buzinaço, estouro de fogos de artifício e muita gente gritando nas varandas que o esporte está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa volta leonina à elite do futebol nacional. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, para você ativar o sininho, para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E claro, deixar o seu like nesse vídeo, se curtiu, se gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha, comenta e acompanha também os nossos episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Mas vamos lá falar dessa vitória do esporte e desse acesso à primeira divisão. Depois de 3 temporadas, o esporte está de volta à elite. É isso, foi sofrido. O esporte chegou à última rodada sem depender do próprio resultado. Precisava dessa vitória sobre o Santos e conseguiu, né? Com sobras. Um Santos desfigurado, com poucos titulares na equipe em relação à base que estava sendo jogada, que estava sendo apresentada durante esta temporada. O esporte atropelou, perdeu o pênalti ainda com o Christian Barleta. Não pode, num momento como aquele, desperdiçar uma oportunidade, né? Mas teve Lucas Lima decisivo mais uma vez. Valeu, né? O investimento dos R$500 mil, né? Pagamento de multa ao Santos para usar o jogador Lucas Lima nesta partida. Ele fez os 2 gols do esporte, um de pênalti e o outro aproveitando um rebote e batendo bonito, rasteirinho, para fazer 2-0. Aí o Wendel diminuiu ainda para o time do Santos no segundo tempo, ficou um pouco daquela expectativa, né, daquela apreensão, mas o Santos quase não incomodou o time do esporte. O esporte fez a parte dele e é claro que precisava ficar esperando a combinação de resultados para saber se seria beneficiado, e foi. O Novo Horizontino, a gente falou aqui no vídeo anterior, né? Se você acompanhou, seria o jogo mais complicado aí dessa rodada. Acabou sendo mesmo porque o Goiás venceu o Novo Horizontino. O Novo Horizontino estava no G4, estava brigando por classificação. O Goiás já não tinha nenhuma pretensão, era apenas protocolar, apenas jogar essa última partida e ganhar as férias. E o Goiás foi lá e venceu na Serrinha 1-0, tirando o time do Novo Horizontino da primeira divisão. O Ceará teve mais sorte do que juízo, né? Só empatou com o Guarani, mas acabou também beneficiado com essa derrota do Novo Horizontino lá na cidade de Goiânia. Ficou assim: Santos, que já tinha conquistado o acesso e o título antecipadamente; Mirassol, que venceu em casa, não deu chance para Chapecoense, também se garantiu com uma vitória, muita festa do torcedor do Mirassol lá no interior de São Paulo. O Sport subiu com a 3ª melhor campanha, foi o 3º colocado, e a 4ª vaga ficou com o Ceará. O que é legal nisso aí também para a gente destacar? 2 nordestinos que vão se juntar: a Vitória, Bahia e Fortaleza. Teremos 5 representantes do Nordeste na primeira divisão de 2025. Muito legal, né? Para o futebol nordestino aí ter de novo essa maior representatividade com essas 5 equipes que vão disputar a primeira divisão do ano que vem. O Vitória ainda está ali, né? Tentando garantir aí essa permanência, mas está muito próximo de conseguir, de confirmar essa permanência na primeira divisão. Mas muito legal, sendo assim, para o futebol do Nordeste. E a campanha do esporte? Por que o esporte chegou à última rodada, não dependendo só do próprio resultado? Alguns erros que foram cometidos ao longo do processo, né? Mudança de técnico, Pepa chegou aí e na chegada dele o esporte fez uma sequência muito positiva, depois oscilou, caiu de rendimento e voltou a conseguir vitórias nessas 2 últimas rodadas que foram fundamentais para a garantia do acesso. Nem todos os jogadores que foram contratados foram aprovados pela torcida, né? Pelo próprio desempenho, alguns deixaram a desejar. Falando em primeira divisão, em Série A em 2025, esse é um papo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais em outras conversas aqui com você, mas já dá para adiantar o seguinte, ó.
entre 70% e 80% desse grupo não tem condição de ficar para uma Série A. Até o técnico Pepe eu tenho minhas dúvidas, porque ele também teve um bom começo, mas depois o time oscilou, ele perdeu um pouquinho ali a mão, e aí é um caso a pensar. Mas aí é a direção do esporte quem vai decidir, né? Que vai resolver. Direção que vai dizer que fez a coisa certa, mas você que acompanhou aqui, né, todo esse processo sabe que houve muitos erros e o esporte chegou para o torcedor rubro-negro muito bom, muito legal, alegria, festa, é hora de comemorar mesmo, mas de pensar que por muito pouco não conseguiu esse acesso, que parecia uma situação que seria resolvida rapidamente, tranquilamente, não digo fácil, né? Seria realmente um processo difícil, mas não com tanto problema, com tanta dificuldade como teve o esporte agora ao longo desse campeonato brasileiro, desta Série B. O importante, então, o fundamental é que o time conseguiu essa volta. Agora, deve mudar comando de futebol, deve mudar presidência para o próximo mandato, tem eleição já no próximo mês aí no time do esporte. Não se sabe se o presidente Yuri Romão vai ficar, vai querer disputar a eleição, reeleição no caso, se pode, inclusive, né? E também a possibilidade de ter um outro grupo comandando o esporte na primeira divisão. Bom, isso aí é uma questão que os rubro-negros, os sócios do esporte, resolvem. A gente analisa a situação e os processos. Então é isso. Esporte de volta à primeira divisão, para o futebol de Pernambuco, muito legal, muito bom. O esporte volta a um patamar de primeira divisão. A gente fica na expectativa que o Náutico possa voltar à Série B no ano que vem, que o Santa saia da Série D, venha para a Série C e aí faça de novo o caminho para voltar à primeira divisão, para fortalecimento do futebol de Pernambuco, porque não fica aquela coisa, né? Ah, só tem um time na primeira divisão, é bom para quem? É bom para a torcida do time, né, que está na primeira divisão, mas para o futebol, para o processo como um todo, não é legal. Falta o parâmetro, né, até de disputa, de competição, de competitividade entre os times nas disputas locais. E isso é bom, isso é benéfico, né, para você entrar numa competição num nível mais alto, que exige mais dos jogadores do grupo. Porque senão fica aquela ilusão de ganhar o campeonato estadual e chegar ali na disputa na final, até na semifinal ou final de Copa do Nordeste, e tá bom, e tá tudo certo para encarar uma primeira divisão. Primeira divisão é muito diferente da Série B. Então não dá para... esses jogadores foram legais, conseguiram o acesso, então por reconhecimento ao trabalho deles, a esse acesso, a essa volta à primeira divisão, fica todo mundo. Eu sei que não vai ser assim, mas também não dá para ficar com a maioria que tá aí. Legal, valeu, paga lá a premiação que foi combinada, né, que foi acertada, agradece e aí tem que renovar mesmo, para não ficar naquela de bater e voltar, porque isso aí também acaba sendo ruim, né, pro clube que faz um grande investimento, um investimento muito maior quando se está numa primeira divisão, e aí depois de um investimento grande como esse, e acaba caindo, aí as dívidas vão aumentando. Então é essa a situação. O esporte. Parabéns aos rubro-negros, comemore, torcedor do esporte, torcedora do esporte, porque tem que comemorar mesmo. O time está de volta à primeira divisão, ano que vem você vai ter jogos num nível superior, encarar equipes que estão num patamar elevado, então o esporte chega a esse nível de primeira prateleira do futebol brasileiro e é tentar fazer um novo trabalho, um trabalho para que possa, pelo menos neste primeiro instante, pensar na permanência. Não vem com essa história de que vamos entrar para Libertadores. Se vier, beleza, legal, vai com tudo. Mas se não, a permanência ela é fundamental para que o esporte economicamente possa cada vez mais melhorar a sua situação no cenário nacional e até no cenário internacional, porque se você pode até não pintar uma Libertadores, mas quem sabe uma Sul-Americana, né? São tantas vagas distribuídas aí para os times da primeira divisão ao longo das temporadas que não dá para dizer assim, não, vamos pensar só na permanência. A permanência é essencial, mas se puder beliscar ali pelo menos uma Sul-Americana, já vai ser muito importante. É isso, gente. Parabéns ao esporte, parabéns ao futebol de Pernambuco, ao futebol nordestino. Ano que vem, 5 nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E, claro,
deixar lá o seu comentário, compartilhar e aquele joinha para fortalecer o canal, para o canal entender que o assunto é relevante, é importante e passar esse assunto para muito mais pessoas acompanharem o nosso trabalho. Um forte abraço e até qualquer hora.